discípulos, quando aconteceu uma tempestade no mar, ventos e aquela situação difícil, que os discípulos acreditavam: olha, acabou tudo, nós vamos morrer aqui. A tempestade era grande, o vento era forte, o mar crescia e já começava a invadir o barco. Eles, preocupados, tentando se salvar, lembraram: opa, Jesus está com a gente, vamos falar com Jesus. Então eles falaram: Jesus, não importa, você não se importa se a gente vai morrer, você nem liga para isso. E Jesus vai, se levanta e fala: olha, vocês são pessoas de uma fé pequena, vocês deveriam ter mais fé. Jesus então levanta e fala para os ventos: ventos, se acalmem, mar, fique quieto. E tudo se acalmou, de acordo com a palavra de Deus, fez-se uma grande bonança, tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo, e os discípulos ficaram admirados, e eles mesmos ainda estavam conhecendo a Jesus, e a admiração deles era a seguinte: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar se submetem ao poder de Jesus. Nós então, quem somos? Qual é o poder que nós temos? Muitas vezes nós resistimos a Jesus, muitas vezes nós resistimos ao agir de Jesus, mas Jesus nessa manhã tem algo para falar ao seu coração. Jesus nessa manhã, Ele quer te falar sobre a autoridade dEle. Jesus nessa manhã quer te falar sobre o que você precisa ser, o que você precisa fazer, ao ter essa oportunidade de conhecê-lo, ao ter essa oportunidade de viver na presença dEle. Pois bem, então Jesus chega, depois de acalmar o mar, Jesus chega a essa região, uma região chamada Decápolis. Decápolis fala de 10 cidades, são 10 cidades que existiam ali. Dentre essas cidades, talvez as mais conhecidas sejam Damasco, que hoje é a capital da Síria, e a cidade de Genezaré, que foi exatamente onde Jesus desembarcou. Ao desembarcar naquele lugar, já veio de lá um homem para o lado de Jesus. Um homem que era um grande problema, ou que causava grande problema para a população daquele lugar. Aquele homem era endemoniado, ou seja, ele era um escravo de Satanás. O diabo fazia com a vida dele coisas terríveis, e por ser dominado por esses espíritos maus, esse homem causava muito problema para as pessoas. Tentaram várias vezes prendê-lo, mas quando prendiam, ele arrancava as correntes, quebrava os grilhões, como a palavra de Deus diz, as algemas, abria as grades, fugia. Então ninguém conseguia mantê-lo preso. Era uma pessoa que causava muito problema. Vivia no cemitério, alimentava-se dos corpos que eram enterrados ali. Era uma pessoa que causava problema para todas as demais pessoas daquela região. E quando Jesus chega, quem é o primeiro que Jesus encontra? Logo esse homem, logo essa pessoa. E essa pessoa veio para o lado de Jesus, e Jesus não deu muita conversa. Jesus já falou para ele: ó, espírito imundo, saia desse homem. E na hora que Jesus fala isso, o espírito imundo que estava dentro daquele homem diz o seguinte: Jesus, o que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Ou seja, não era só um demônio. O que estava dentro daquele homem era uma legião. E Jesus confirma isso. E aqueles demônios falaram assim: olha, Jesus, não nos mande para longe, permita que a gente entre nesses corpos que estão aí. E Jesus permitiu. Naquele tempo, eu não sei como é que se cria porco por aqui, mas lá parece que criava porco igual cria vaca, igual cria bode, criava soltos, ficavam pastando por lá. E eram muitos porcos. Segundo a palavra de Deus, algo em torno de 2.000 porcos estavam ali. Pois Jesus permitiu que os demônios que estavam na região saíssem e que entrassem nos porcos. E a palavra de Deus nos diz que os demônios entraram nos porcos, os porcos se jogaram de despenhadeiro abaixo e morreram afogados no mar. E isso criou um alvoroço naquela região. As pessoas ficaram assustadas com o que estava acontecendo e admiradas com tudo aquilo. Os homens que eram os cuidadores dos porcos, a palavra chama de porqueiros, os porqueiros correram e anunciaram na cidade o que estava acontecendo. E vieram muitas pessoas para ter com Jesus e ver realmente o que aconteceu. E Jesus, quando essas pessoas viram Jesus e souberam o que aconteceu,
as pessoas pediram para Jesus uma coisa, fizeram um pedido para Jesus. Qual pedido foi? Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você em nosso meio. Você não é bem-vindo aqui. Você está causando problemas para a gente. Jesus, por favor, pega o seu caminho, né? Vai embora daqui. Existe muita gente falando exatamente isso hoje para Jesus. Jesus, eu não te quero na minha vida. Eu não te quero fazendo parte da minha vida. Eu não quero a sua influência na minha vida. Você me traz prejuízos, você me traz situações difíceis. Eu não quero você. Foi o que aquela cidade fez. Mas, antes de sair, uma pessoa tinha um pensamento contrário daquelas outras. Aquele homem que fora endemoniado, ele agora era uma pessoa diferente. E o texto nos fala disso. O texto nos diz que as pessoas viram, foram lá ter com Jesus, e quando chegaram lá, viram o homem que era endemoniado, que tivera uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele homem que antes era um problema, aquele homem que antes andava nu e todo maltrapilho, aquele homem que causava asco nas pessoas, era uma pessoa diferente. Aquele homem havia encontrado Jesus, e ao encontrar Jesus, uma nova criatura apareceu. A palavra de Deus nos fala isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Exatamente o que aconteceu com aquele homem. Aquele homem se torna uma nova criatura, e as pessoas veem aquele homem vestido. Cadê o texto? Está aqui. Está aqui. As pessoas veem então aquele homem vestido, assentado e em perfeito juízo. E o que acontece? As pessoas então temem, ficam com medo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aquele homem terrível que dava medo na gente, agora está bem. Agora que eu estou com medo mesmo. Agora que eu estou achando complicada a situação. É melhor que a gente mande esse Jesus embora. E eles fizeram isso, mandaram Jesus embora. O endemoniado, ou o ex-endemoniado, e a Bíblia não nos fala o nome desse homem, não nos traz muito mais informações sobre ele, mas esse homem quis ir com Jesus, quis continuar com Jesus e seus discípulos. Jesus, me deixa ir com você. Jesus, a sua presença em minha vida foi algo maravilhoso, é algo maravilhoso, é algo que eu não quero perder. A tua presença em minha vida me deixa feliz. A tua presença em minha vida me faz querer ser melhor. A tua presença em minha vida me faz querer ter maior relacionamento contigo. Eu quero que você permaneça, eu quero ficar com você. Deixa eu ir, Jesus. E Jesus, para muitos, até foi uma resposta dura. Jesus disse para aquele homem: não, você não vai comigo. Você vai ficar no seu lugar. Fica aí, fica aí. Mas Jesus não fala isso para entristecer aquele homem, não fala isso porque o barco já estava cheio, não fala isso porque já tinha muita gente andando com ele, não. Jesus tinha um propósito naquilo. E Jesus disse para aquele homem: não, você vai ficar, e você vai voltar para a sua casa, e você lá na sua casa, você vai falar o que Deus fez por você, e você vai falar como o Senhor teve compaixão de você. Pois bem, irmãos, nós, nos momentos em nossas vidas, muitas vezes, muitos dos momentos em nossas vidas nos levam a querer estar ao lado de Jesus. Por exemplo, um louvor como esse que nós tivemos agora. Que momento gostoso! Como é lindo ver o povo de Deus adorando, como é bom ver todo mundo no mesmo espírito, no mesmo propósito, numa mesma devoção, servindo ao Senhor. Eu fiz questão de olhar para trás algumas vezes para ver como vocês estavam louvando, porque é muito lindo ver o povo de Deus louvando. E é bom quando nós vemos as pessoas se renderem ao Senhor. É bom quando nós vemos as pessoas, independente do que esteja acontecendo, as pessoas querem louvar a Deus. E vocês estão de parabéns. Continuem louvando ao Senhor desse jeito, com simplicidade, com o coração aberto, com dedicação. Sirvam ao Senhor dessa forma. E é bom demais. Eu tenho certeza que num momento como esse, ninguém quer ir embora.
todo mundo quer permanecer, todo mundo quer ficar, todo mundo quer aproveitar o máximo possível. Tomara que tenha mais louvor, tomara que a palavra seja uma bênção, tomara que Deus fale ao meu coração. Eu quero sair daqui hoje, quando eu sair, se eu sair, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui motivado, eu quero sair daqui para uma semana de vitória na presença do meu Deus. Não é verdade? Quando a gente está na presença do Senhor, nosso coração fica assim. Lembra lá de Pedro? Pedro e outros discípulos, Tiago, João, Pedro, Tiago e João, tiveram uma oportunidade, eles estavam com Jesus quando aconteceu a transfiguração. Você vai me perguntar, pastor, o que é a transfiguração? Eu não sei, tem uma música que fala lá, né? Não sei se o céu abriu, não sei se não sei se o céu desceu ou se a gente subiu. Eu só sei que naquele momento Pedro viu, né? Jesus estava ali, Moisés estava ali, Elias estava ali, e aquilo foi algo maravilhoso, algo assim tremendo que estava acontecendo, uma experiência, né? Imagina um homem simples como Pedro e os seus amigos, pessoas simples, pescadores, pessoas do dia a dia, de repente se veem como se estivessem no céu, e vem ali Elias, que para eles era o maior dos profetas, vem Moisés, um grande libertador do povo de Israel, e Jesus ali conversando, e aquele momento para eles foi algo importantíssimo. O coração deles ficou tão alegre, Pedro principalmente, que Pedro falou o seguinte: vamos construir nossas barracas aqui, vamos ficar aqui para sempre? Está tão bom que é aqui que eu quero ficar, daqui eu não quero mais sair. Às vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor desse jeito, quando estamos realmente na presença do Senhor. Tem vezes que a gente está em alguns lugares e fala, tomara que isso acabe rápido para eu poder sair daqui. Mas tem vezes que você está e fala, meu Deus, como eu queria que a hora não passasse, como eu queria permanecer nesse lugar para sempre. É assim. E aquele homem, lá em Genezaré, aquele gadareno, né, que se chama, também é outro nome da cidade, tá? O pessoal chama de Genezaré ou de Gadara. Qualquer dos nomes se refere a esse mesmo lugar. E aquele homem, ele queria estar com Jesus, ele queria permanecer com Jesus. Então, após momentos como esses, momentos de alegria, momentos de regozijo, momentos de milagres, a gente quer estar ao lado de Jesus, a gente quer seguir Jesus para qualquer lugar, para onde Jesus mandar, a gente quer seguir. E, de acordo com o apóstolo Paulo, o Evangelho tem que fazer isso em nossas vidas. Quando nós recebemos o Evangelho, o que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que ter uma transformação em nossas vidas. O Evangelho, conforme o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, essa palavra de salvação que te alcançou, essa palavra que um dia você recebeu no seu coração, que tem transformado a cada dia a sua vida, essa palavra de poder e de autoridade, ela tem que transformar a vida das pessoas. Ninguém que é alcançado pelo Evangelho pode permanecer do mesmo jeito. Ou você não mudou, ou você vai mudar completamente. Porque o Evangelho, ele não permite que as pessoas permaneçam como estão. É ele que convence o homem da necessidade de mudar de vida. E o Evangelho nos faz ver a sujeira do mundo, nos faz ver o peso do pecado, nos faz ver o quanto é ruim, o quanto é difícil viver longe de Deus. Portanto, o Evangelho é uma palavra de poder, é uma palavra que muda, e é uma palavra que tem que ser ensinada. A pessoa que é alcançada pelo Evangelho, ela não pode guardar o Evangelho só para si. A pessoa que é alcançada pelo Evangelho, ela tem que ir além. Esse Evangelho tem que ser levado. Esse Evangelho tem que alcançar outras pessoas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, você não vai me responder, mas você vai pensar aí no seu coração: você tem levado o Evangelho para fora? Ou você é alguém que está tão feliz com o poder do Evangelho, você está tão satisfeito com o que o Evangelho tem feito em sua vida, que você quer guardar ele só para você? Às vezes, irmãos, nós pensamos assim: é tão bom o Evangelho, é tão precioso esse Evangelho, é um tesouro tão grande que eu vou guardar só para mim. Mas a palavra de Deus nos ensina: o Evangelho deve ser propagado, o Evangelho deve ser levado, e é algo que nós precisamos fazer. Jesus ensina isso nessa passagem.
Jesus ensina que o Evangelho tem que ser pregado, ele tem que ser mais que uma mensagem, ele tem que fazer parte da vida. Não somente o que nós falamos, mas o que nós fazemos, a maneira de vivermos deve mostrar o Evangelho que nós cremos. O Evangelho precisa ser vivido, o Evangelho precisa ser praticado. Não pode ser apenas uma teoria. O Evangelho fala disso, daquilo, o Evangelho ensina isso e aquilo e parou por aí. Não. O Evangelho fala de todas essas coisas, mas o Evangelho é o que faz com que eu viva na presença de Deus. O Evangelho é o que transforma vidas, que arranca de uma vida de pecado e traz para uma vida com Deus. O Evangelho é o responsável por você estar aqui nessa manhã. Se você está aqui, é porque um dia o Evangelho te alcançou. E numa manhã de domingo, num dia quente como hoje, que você podia estar na sua casa, deitado numa rede, debaixo de um ventilador bem gostoso, tomando o seu suco de quê, hein? Um suco bem gostoso da região aqui? De caju, olha, um suco de caju. O pessoal aqui já nem toma tanto caju que nem tem mais tanto prazer, né? Mas para a gente lá que tem pouco caju, suco de caju é uma maravilha, meu irmão, uma coisa maravilhosa, deliciosa. É um suco bem geladinho. Você podia estar na sua casa agora curtindo isso, assistindo televisão, vendo filme, conversando com os amigos, descansando, afinal de contas, a semana foi puxada, mas você resolveu vir para a casa do Senhor. Você sentiu no seu coração um desejo de estar em um lugar diferente. Sabe o que é isso? É o Evangelho agindo em sua vida. É o Evangelho que faz isso por você. É o Evangelho que faz isso por mim. Então, o que a gente pode aprender aqui com esse episódio aqui de Jesus libertando aquele homem lá em Genezaré, sobre a prática do Evangelho? O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, a gente tem que entender, tem que aprender que o Evangelho precisa fazer parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia. O Evangelho tem que fazer parte. Nós não podemos viver o Evangelho apenas quando nos encontramos aqui, apenas em momentos como esse. Olha, no domingo, todo domingo eu sou um evangélico, porque eu pratico o Evangelho. Todo domingo eu estou lá vivendo o Evangelho, lá dentro da igreja, fazendo com os meus irmãos aquilo que o Evangelho ensina. Não pode ser só assim. O Evangelho tem que fazer parte do nosso cotidiano. Será que você consegue falar isso? O Evangelho tem que fazer parte do meu cotidiano. Guarda isso aí no seu coração. O Evangelho tem que fazer parte do meu cotidiano. Quando a gente fala de cotidiano, está falando do dia a dia, da nossa vida comum, da nossa vida em casa, por exemplo. Em casa é um lugar interessante. É um lugar que a gente não tem muito como esconder quem nós somos. Na verdade, na sua casa todo mundo sabe quem você é. Sabe aquele apelido que você não gosta que ninguém fala? Seus irmãos sabem, sua família sabe. E de vez em quando, eu tenho certeza, quando alguém quer te provocar, solta aquele nomezinho que você não gosta. Não é verdade? Irmãos não são assim? Parentes não são assim? Você sabe que tem uma história que o outro morre de vergonha. E aí, numa hora específica, ou numa hora de raiva, ou numa hora de uma provocação, você fala, é aquela história, hein? E o outro fica mordido da vida. Porque na família, todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Eu sei até onde eu posso ir na minha família, eu sei até onde eu posso ir com meu irmão. Tem coisas dentro de casa que você só olha um para o outro, já sabe o que ele está pensando, o que ele está imaginando. É assim. Em casa nós somos conhecidos. E em casa é difícil a gente esconder quem a gente é. Mas em casa é também um lugar de nós mostrarmos a diferença que Jesus faz em nossas vidas. Exatamente por isso. Porque se as pessoas sabem quem nós somos, a única forma de mostrar para ela que Jesus faz parte da nossa vida é sendo diferentes. É sendo diferente de outros momentos. Talvez quando alguém falava aquele nome que você não gosta, você já partiu para cima. Você já queria brigar, já queria esganar, agarrar no pescoço, puxar os cabelos, criar aquele problema. E agora, quando a pessoa fala, você tem um pensamento diferente. Talvez agora o seu coração haja de uma maneira diferente. Imagina a surpresa da família daquele homem que era endemoniado. Talvez eles tivessem vergonha dele. Talvez eles falassem, olha, meu Deus do céu, tem tanta vergonha daquele meu parente. Vamos pensar nos filhos, né? Se é que ele tinha filhos. Imagina os filhos daquele homem.
Alguém falava para ele: olha, seu pai, eu vi seu pai lá no cemitério agora, está lá comendo defunto. Eu vi lá seu pai agora correndo atrás das pessoas, assustando as pessoas. Imagina o que os filhos daquele homem sentiam, o que os pais daquele homem sentiam. Mas imagina o que aconteceu. De repente aquele homem chega em casa vestido, arrumado, no seu perfeito juízo, e entra dentro de casa, e as pessoas até falam: quem é esse homem que entrou aqui que eu não conheço? Nunca vi esse homem. Na verdade, nunca tinha visto arrumado, nunca tinha visto barbeado naquela condição. Mas quando ele entra em casa, a surpresa: olha, mudou. Ele que era aquele terror, agora é esse amor. Ele que era aquela pessoa que causava tanto problema, agora está aqui pedindo perdão para a família, está aqui falando que mudou de vida, está aqui falando de um tal de Jesus, que mudou a vida dele, pode mudar a nossa também. Imagina a surpresa daquela família. Imagina a surpresa da sua família, quando você entra lá e mostra que Jesus faz a diferença na sua vida. Imagina o quanto na sua escola, aqueles colegas que te conhecem no dia a dia, aqueles colegas lá da faculdade, no cursinho, de onde quer que você esteja, no seu trabalho, aquelas pessoas que convivem com você e veem que você é diferente, que você está diferente, que você realmente mudou de vida. Imagina a surpresa. Pois é, aquele homem passou por isso, porque em casa nós somos conhecidos, nós podemos mostrar a diferença. Em casa nós também conhecemos quem faz parte do nosso dia a dia. Nós sabemos quem são as pessoas que andam conosco. E não somente em casa, mas quando fala casa, a gente está falando da nossa área de convívio, né? Trabalho, escola, comércio, por onde a gente anda, os amigos, a vizinhança. Então, imagina, que você conhece as pessoas e você sabe das necessidades das pessoas. Você sabe que você tem um amigo que já pensou em suicídio. Você sabe que tem uma pessoa lá na sua família, na sua parentela, que precisa de uma libertação. Você sabe que tem alguém na sua família que tudo que faz dá errado, que não consegue ir para frente. Sabe onde é que você vai falar de Jesus? Sabe onde você vai mostrar o poder de Jesus? É aí. É falando com essas pessoas, é mostrando para essas pessoas: olha, Jesus me transformou, Jesus mudou meu coração e Jesus muda o seu coração também. Se você está vivendo dias difíceis, Jesus pode mudar os seus dias. Se você está com a sua vida andando para trás o tempo todo, Jesus pode mudar a sua vida e fazer com que você vá em frente, que você progrida. Conheça Jesus, abra seu coração para Jesus, receba Jesus. O cotidiano fala disso, fala de casa, mas fala também dos arredores, das pessoas que nós conhecemos. Você tem mostrado Jesus? Você tem falado de Jesus? Jesus tem sido visto através da sua vida. Sabe de uma coisa? Muitas vezes você diz assim: não, eu não sou missionário. Jesus não me chamou para ir para a África, Jesus não me mandou para os lugares difíceis desse mundo, né? Lá em Brasília a gente fala que o Nordeste precisa de muitos missionários, né? E aí as pessoas falam: o Nordeste é longe lá de Brasília, e as pessoas falam assim: olha, Jesus não me chamou para ir para o Nordeste. Você acredita nisso, que as pessoas falam uma coisa dessa? Mal sabem eles o que estão perdendo, né? Mal sabem eles. Mas para Brasília, a região de vocês é longe. E aí quando alguém fala assim: eu preciso de missionários, as pessoas falam: olha, eu não fui chamado para ir para o Nordeste, eu não fui chamado para ir para São João do Jaguaribe, não é isso aqui? Eu não fui chamado para ser missionário lá. E quem disse, eu quero te perguntar aqui agora, quem é que disse que Jesus te chama para ser missionário longe de casa? Quem falou isso? Jesus chama, mas Ele chama as pessoas específicas que Ele quer para esses lugares, para fazer a obra dele aonde Ele quiser. E Jesus não manda as pessoas para lugares difíceis apenas. Jesus manda as pessoas para os lugares onde precisa a palavra ser pregada. E sabe de uma coisa? Você não precisa ser um missionário na África, você não precisa ser um missionário lá em Brasília. O seu relacionamento, a sua área de convívio é um campo missionário. É um campo onde você deve levar a palavra de Deus. É um campo que deve conhecer o Jesus que você conhece. É um lugar onde há gente que você conhece necessitando saber quem é Jesus. Então, o Evangelho tem que fazer parte do seu cotidiano. Olha a palavra que Jesus disse para aquele homem quando ele quis ir com Jesus. Jesus falou: não, você não vai comigo. Antes, você vai para a sua casa, para a sua parentela,
e a Bíblia fechou outra vez. Diz assim: Jesus disse para ele, cadê, meu Deus? Aqui. O vento é bom demais, mas não ajuda as páginas da Bíblia, né? E Jesus falou para ele assim: ó, não, você vai para a sua casa, para os teus. Você vai para a sua casa, você vai voltar para os seus, para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas com quem você convive. Volta para lá, volta para lá. Você não vai evangelizar comigo, você vai evangelizar na sua casa, você vai evangelizar na sua terra. Eu te pergunto, o Evangelho tem feito parte do seu cotidiano? No dia a dia você tem mostrado que Jesus habita dentro de você? No seu dia a dia, a palavra tem sido pregada através das suas atitudes, através da sua maneira de ser? Pense nisso. Jesus fala sobre algo mais. Jesus diz para aquele homem: olha, você vai para a sua casa, você vai falar lá com eles sobre tudo o que o Senhor te fez. Tudo o que o Senhor te fez. Essa pergunta você pode responder. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida? Amém? Amém? Você tem convicção disso? Amém? Eu estou achando que não está fazendo grandes coisas aqui não, ele está fraco. Jesus aqui precisa fazer mais coisas. O pessoal aqui não está sendo muito visitado, muito abençoado. Mas eu vou dar uma chance, eu vou perguntar de novo. Pastor Brian, me ajude aí. Você talvez eles entendam melhor se você perguntar. Pergunte para mim, por favor. Está pregando aqui, não eu. Funciona com ele, não comigo não. Amém. O pessoal não entendeu, né? Não merendou. É uma boa palavra para a gente usar lá também. Lá merenda é difícil usar, a gente conhece pouco essa palavra. Pois é, agora, né, que vocês já acordaram, já despertaram, vai ter merenda depois, está chegando o almoço aí. Então vocês podem abrir a boca, podem abrir o coração, podem falar. A ideia é que todo mundo fale. Se Jesus tem feito grandes coisas na vida de vocês, o Evangelho que faz parte do cotidiano, esse Evangelho é um Evangelho que tem que mudar a vida. Jesus falou para aquele homem: fala lá o que Deus fez por você. Fala lá que Deus mudou a sua vida. Fala lá que você já não é a mesma pessoa. Mudança de vida é uma das partes básicas do Evangelho. Como eu falei antes, né? O Evangelho tem que mudar a vida. Se não mudar a vida, não é Evangelho. E se não trouxer transformação, não foi pregado corretamente. O Evangelho tem que mudar a vida. E Jesus falou isso para aquele homem. Vai lá, mostra para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. E é uma mudança, irmãos, que precisa ser evidenciada. As pessoas precisam confirmar. Não adianta nada eu falar que conheço a Deus, se nas minhas atitudes eu mostro que Deus não está presente em minha vida. Não adianta nada eu dizer que eu amo Jesus, se na hora de mostrar o meu amor por Ele, eu mostro que eu amo mais o mundo, que eu amo as coisas que há no mundo, que eu prefiro fazer as coisas que há no mundo. Lembra da menina ontem, lá na cadeira, que ela dava para Jesus dar a opinião, Jesus fazer as escolhas, mas na hora de escolher ele, ela tirava Jesus da cadeira e ela mesma escolhia. E sempre estava escolhendo o quê? Fazer aquilo que agrada a sua própria carne, fazer aquilo que agrada ao mundo, e assim ela estava desagradando a Deus. Mas ela dizia amar a Jesus, ela dizia ter Jesus no seu coração, mas na hora de mostrar que era Jesus quem comandava, ela tirava Jesus da posição de comando. Como é que é o nosso dia a dia? Como é que é lá fora? A gente tem evidenciado o Jesus que habita dentro de nós. O Evangelho que nos alcançou tem sido mostrado através da nossa vida. Ele tem sido evidenciado. Sabe, irmãos, nós precisamos mais do que palavras. As pessoas estão cansadas de ouvir muitas pregações. O mundo está cansado de ouvir falar sobre Jesus, porque Jesus tem sido ensinado de uma forma equivocada. Muita gente apresenta apenas um Jesus que resolve problemas. Muita gente apresenta apenas um Jesus que enriquece, um Jesus que faz as pessoas prosperarem. E esse Jesus apresentado dessa forma, é um Jesus que muita gente já se decepcionou com ele. Muita gente já não crê nele, muita gente já não quer mais esse Jesus,
porque é um Jesus apenas de palavras, é um Jesus que não está sendo evidenciado na vida das pessoas. As pessoas enganadas ouviram falar que um Jesus iria resolver os problemas financeiros, e as pessoas vão para a igreja, e no fim do mês as contas chegam do mesmo jeito, a pessoa não consegue pagar as contas e fica frustrada com quem? Com Jesus. Eu fui para Jesus para poder pagar minhas contas e não paguei, então Jesus não está com nada. O mundo tem visto Jesus assim, o mundo tem experimentado um Jesus assim, mas o Jesus verdadeiro, o Jesus que o Evangelho fala, é um Jesus que muda a vida das pessoas, muda o coração, ele muda o entendimento, muda no sentido de que eu não vou atrás dele porque ele vai fazer algo por mim, eu não vou atrás dele porque ele vai me dar algo, mas eu vou atrás dele porque ele me faz ser uma pessoa diferente, ele me faz querer ser diferente, ele me dá ânimo, ele me dá coragem, ele me dá disposição. É por isso que eu quero estar com Jesus. É Jesus que me liberta daquilo que eu vivi antes, do meu passado de pecados, do meu passado sombrio. Jesus muda todas as coisas, e essa mensagem tem que estar clara na nossa vida, no que nós somos, no que nós fazemos. É uma mudança que fala mais do que as palavras. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não estão sendo convencidas pelo Evangelho porque elas veem na gente algo que é o contrário do que a gente está falando. A gente fala de Jesus ser amor e a gente não ama as pessoas. A gente fala de um Jesus que cura e a gente mesmo não acredita na cura de Jesus. O Evangelho, ele precisa ser evidenciado. O que eu falo sobre o Evangelho tem que ser real na minha vida em primeiro lugar. Essa mudança atrai as pessoas. A Manu me falou que um tempo atrás tinha uma pessoa na igreja que tinha um dizer, né? Ele falava assim que doido atrai doido, né? Doido atrai doido. Eu tenho algo para te dizer nessa manhã. Quem tem Jesus no coração atrai o mundo para si. Se você tem Jesus na sua vida de verdade, se Jesus faz diferença em sua vida, isso gera atração nas pessoas. Pastor, eu acho que não é verdade não. Quando eu aceitei Jesus, as pessoas começaram a rir da minha cara, meus amigos se afastaram, minha família me desprezou, aqueles que conviviam comigo não querem mais estar comigo, porque agora eu já não sou mais a bagaceira, eu não sou mais daquilo que eles faziam, eu não participo mais do que eles participavam, e agora a turma não quer mais ficar comigo, não estão mais me tratando como antes. O Evangelho em mim foi espantar as pessoas. Eu te falo, espera aí, aquele homem, o gadareno, né, quando ele mudou de vida, o que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, certamente as pessoas se afastaram. Eu falei, eita, eu não acredito, vai que eu fico sozinho com ele, ele volta a ser aquele homem que era. Já pensou? Eu estou ali do lado dele, de repente ele vem querendo comer meu filho, de repente ele vem me bater, me arranhar todo, vem arrancar minha roupa, vem fazer uma coisa louca comigo. As pessoas ficaram com medo, mas com o tempo elas foram vendo que aquela mudança era real. As pessoas foram vendo que ele era realmente diferente e Jesus fez uma diferença na vida dele. As pessoas começaram a se sentir atraídas. Espera aí, eu vou tirar isso ali, vamos ver se ele está liberto dele. Espera aí, que eu vou ali conversar com ele, ver o que ele tem para me falar. Espera aí, que eu vou ver o que Jesus fez na vida dele e se pode fazer na minha vida também. E aquele homem começou a atrair outras pessoas pela sua maneira de ser. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Tá, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, o Evangelho, ele tem que mudar a nossa vida. A gente não falou isso, né? Fala comigo. O Evangelho tem que mudar a minha vida. Fala só você agora. O Evangelho tem que mudar a minha vida. Amém. Muda a vida dos outros? Muda. Mas tem que mudar a sua em primeiro lugar. O Evangelho que você aceitou tem que mudar a sua vida. E por fim, Jesus disse para aquele homem: olha, você vai para a sua casa, você vai lá para os teus, lá para a sua convivência, e lá você vai falar do que Jesus fez por você. Você vai mostrar a mudança que existe em você. Mas você vai falar algo mais. Você vai falar como Deus teve compaixão de você. Você vai falar que Deus te amou. Deus chamou a ponto de mandar o Filho dele para te socorrer, para te salvar, para mudar completamente a sua vida. Então eu quero que você repita comigo:
O Evangelho tem que mostrar o amor de Deus. Fala só você. O Evangelho tem que mostrar o amor de Deus. Amém? Jesus falou isso para aquele homem: olha, você vai mostrar o que aconteceu com sua vida, mas você vai falar também do amor de Deus. A palavra do Senhor, e ela nos traz isso como um grande ensinamento. Ela fala que um dia nós fomos alcançados pelo amor de Deus, você e eu. Um dia estávamos perdidos, estávamos em pecado, numa situação terrível, como a daquele homem. Talvez, visivelmente, a situação daquele homem fosse pior do que a nossa. Mas o pecado, irmãos, é pecado em qualquer lugar. O mesmo pecado que estava condenando aquele homem a uma morte eterna longe de Deus, é o pecado que condena você e eu. Talvez nós não estejamos andando endemoniados por aí, mas talvez nós estejamos guardando lá no nosso coração um pecado, guardando lá dentro da gente uma falha, algo que desagrada a Deus, algo que vai contra o que o Evangelho nos ensina. E é pecado do mesmo jeito, é pecado com o mesmo peso que tinha o pecado daquele homem. O pecado nos afasta de Deus, mas Deus é maravilhoso, Deus nos ama, mesmo que nós sejamos quem somos. Ainda que estejamos do jeito que estamos, o Senhor nos ama. E Jesus amou, Deus amou aquele homem, a ponto de mandar Jesus para ir lá fazer algo na vida dele. Jesus te ama, a ponto de mandar Jesus para morrer em seu lugar. E através da morte de Jesus, hoje, você tem perdão de todos os seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas vida eterna. É o que Jesus tem para você, é o que Deus tem para você. E isso é amor. Você precisa falar do amor de Deus. O amor de Deus precisa ser anunciado. O Evangelho, ele tem que mostrar esse amor. E Jesus fala para aquele homem: vai falar do amor de Deus, vai mostrar o amor de Deus, vai falar que Deus ama também as outras pessoas, que Deus ama cada um deles e que eles podem ser transformados também. O amor, irmãos, é o amor que se traduz na compaixão. E quando Jesus fala para ele: mostra como Deus teve compaixão de ti, está falando de uma compaixão que significa amor em ação. Não é apenas ter dó. A gente vê uma pessoa na rua, ali passando fome, né, sem nenhum sustento, a gente fica com pena, fica com dó, às vezes até dá uma ajudinha, né, mas não é só esse sentimento. A palavra de Deus nos mostra a compaixão de Deus, ela se traduz em ação. Jesus, quando tinha compaixão de alguém, se compadecia de alguém, ele fazia alguma coisa. Lembra daquele texto que fala, né, quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus chegou lá naquela praia, naquele lugar onde ele foi com os seus discípulos, e chegando lá, já tinha uma grande multidão esperando. E Jesus então olha para aquelas pessoas e se compadece delas, porque eram como ovelhas sem pastor, ninguém cuidava delas. Jesus então se compadeceu, e o que ele fez? Ah, que pena, olha que dó que eu tenho dessas pessoas, como são sofridas, né? Vamos embora, pessoal, vamos para o nosso lugar. Não. Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus teve compaixão e começou a agir, começou a mostrar para aquelas pessoas algo diferente, começou a fazer na vida delas coisas diferentes, e culminou em quê? Na multiplicação dos pães e peixes. Naquele dia, as pessoas foram alimentadas no seu espírito com a palavra de Deus, mas também foram alimentadas nos seus estômagos, né? Foram alimentadas fisicamente, porque Jesus realizou um grande milagre na multiplicação dos pães e peixes. E sabe por quê? Porque Jesus se compadeceu deles. Aonde Jesus vai, ele tem compaixão das pessoas. E a compaixão de Jesus se traduz em ações. E se você foi alcançado pelo amor de Deus, você também tem que ter compaixão das pessoas. Você também tem que demonstrar amor pelas pessoas. É preciso que esse Evangelho que te alcançou, esse Evangelho mostre o amor de Deus. Jesus ensinou isso para aquele homem. A compaixão entende o sofrimento do próximo. Quando nós temos compaixão, nós entendemos: olha, meu irmão está sofrendo. Aquela pessoa está fazendo aquilo porque ela está sofrendo. Aquela pessoa vive daquele jeito porque ela sofre. E ela precisa que o Evangelho alcance.
ela precisa que a compaixão de Deus a alcance, ela precisa que o amor de Deus a alcance. E você é um canal para isso. Você é uma pessoa que deve levar esse amor. E sabe o que mais? Tem amor para todo mundo. O amor de Deus está disponível para todos. Deus amou o mundo. Não foi apenas você, não foi apenas Jesus, não foi apenas aquele gadareno. Jesus ama a todas as pessoas. Esse amor está disponível para todos. Eu poderia terminar aqui, estava tudo bem, a mensagem estava pregada. Mas eu quero te falar de algo mais. Depois de ir embora dali e deixar só aquele homem e não permitir que o homem o acompanhasse, Jesus disse algo para ele: olha, você vai ficar, você vai permanecer e você vai fazer algo diferente. Você vai falar do amor de Deus, você vai falar o que Deus fez por você. E o texto termina dizendo assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, naquela região toda, tudo o que Jesus lhe fizera. Algum tempo depois, Jesus volta naquele lugar. Eu quero te lembrar como Jesus saiu. Jesus saiu dali expulso. As pessoas mandaram Jesus embora. Jesus, vai embora daqui. A gente não quer saber de você. A gente não quer saber do que você tem para fazer aqui. Algum tempo Jesus volta naquela região. E quando chega naquele lugar, sabe o que aconteceu? Uma multidão veio receber Jesus. Um monte de gente veio atrás de Jesus. As pessoas vieram seguindo a Jesus. Houve milagres, houve transformação na vida das pessoas. Você pode ver isso lá no capítulo 7. Aqui a gente está no capítulo 5. Não, é isso. No capítulo 5, você vai ali no capítulo 7, você vai ver a volta de Jesus àquela região. Muita gente veio ter com Jesus. Onde Jesus havia sido expulso, agora havia uma multidão esperando. Havia muita gente querendo conhecer Jesus, querendo ver Jesus, querendo receber Jesus, querendo ser alvo da pregação e dos milagres de Jesus. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque ali ficou um homem falando do amor de Deus. Ali ficou uma vida dizendo o que Jesus havia feito e mostrando para as pessoas que Jesus é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. A sua casa é um lugar onde você pode falar de Jesus. O seu trabalho, a cidade onde você está, a sua convivência é um lugar onde você pode mostrar Jesus. As pessoas precisam ter essa sede de Jesus. A gente canta aqui: Jesus, eu tenho sede de Ti, eu tenho prazer em estar na Tua presença, eu tenho alegria de estar diante de Ti. E tudo isso é verdade, é muito bom. Mas tem muita gente que também está com sede, muita gente que também está precisando encontrar Jesus e estar com Jesus. Hoje nós estamos aqui falando com uma igreja basicamente formada por jovens. Vocês são novos, vocês têm muito caminho para frente, vocês têm muitas coisas, aliás, ainda não tem muitas coisas que podem tirar o tempo de vocês. Talvez muitos de vocês ainda não sejam casados, não tenham filhos, né? Vocês têm algo que a Bíblia ensina. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, e vocês têm vencido o maligno. Isso é maravilhoso, é palavra para vocês. Mas o Senhor quer aproveitar de vocês essa capacidade. O Senhor quer aproveitar a força de vocês. O Senhor quer aproveitar essa capacidade que vocês têm de guardar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que amanhã, se alguém te perguntar lá na rua o que foi falado hoje, você vai saber, porque a sua memória guarda melhor as coisas, a sua capacidade de raciocínio é perfeita. Você vai conseguir, e o Senhor quer usar isso. O Senhor quer te usar, porque você tem vencido o maligno. O mal quer te alcançar, o mal quer te fazer mal, mas você... O mal quer te fazer mal é complicado, né? O inimigo quer te fazer mal. O inimigo quer fazer mal para a sua vida, mas Jesus está com você, e você tem vencido o maligno. E isso é maravilhoso. Isso é o poder de Deus na sua vida, é o poder do Evangelho. Mas isso não pode ficar só aqui. Isso não pode se restringir a esse momento em que nós estamos. Esse Evangelho precisa ser anunciado. Esse Evangelho precisa ser pregado. Pessoas precisam se dispor para a obra de Deus. Que seja você, que seja eu, que sejamos nós, essas pessoas que vão anunciar esse Evangelho maravilhoso. Mas que o Evangelho não seja apenas anunciado, que ele seja vivido,
que ele seja uma prática diária na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você tem desejo de ser uma pessoa melhor na presença do Senhor? Amém? Tem? Amém. Você tem desejo de ter mais ousadia, de ser alguém que fala mais do amor de Deus, que prega mais essa palavra em todo lugar? Amém? Amém. Você quer falar com Jesus a respeito disso? Vamos nos colocar de pé, vamos apresentar ao Senhor a nossa vida, vamos pedir para Ele fazer algo diferente, transformar nossas vidas de alguma forma. Quero chamar aqui à frente a minha esposa, quase Velma, é Thelma, né? E ela vai fazer essa oração. Falei com ela antes, né? Eu falei, no final vou te chamar para orar. Tenho certeza que ela estava ali em oração diante do Senhor, pedindo a graça, pedindo a direção de Deus. E você, então, tem essa oportunidade agora. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Peça para Ele, Senhor, eu quero ser essa pessoa que vive de verdade o Evangelho. Não apenas fala, que não apenas retém o Evangelho, mas eu quero ser alguém que anuncia o Evangelho no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use como seus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Graças a Deus, irmãos. Coloca suas mãos assim, para você receber do Senhor nessa hora. Pai bondoso, Deus amoroso, obrigada pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. E nós, Senhor Deus querido, como teus filhos, nós queremos ouvir a tua palavra e praticá-la todos os dias da nossa vida. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos bênçãos, ó Deus, nessa terra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que Jesus ensinou para aquelas pessoas ali no passado, mas o Evangelho que Jesus nos ensina hoje, Senhor. Que nós vivamos esse verdadeiro Evangelho, que nós possamos mostrar ao mundo que nós somos teus, ó Pai. Que possamos mostrar ao mundo, Deus querido, que o Espírito Santo habita em nós. E onde o Espírito habita, a vida nossa é diferente, as nossas atitudes são diferentes, o nosso pensar é diferente, o nosso agir é diferente. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti nesta manhã, vem sobre nós, vem sobre cada um aqui nesta manhã, transforma, Deus, a nossa vida, faz de nós vasos novos na Tua presença, Pai, que nós possamos, ó Deus querido, viver o Evangelho, a começar dentro da nossa casa, honrando os nossos pais, amando o nosso irmão, compreendendo, ó Deus querido, o erro, as atitudes que cada um de nós temos, mas que possamos amar o nosso próximo, amar o nosso pai e a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos avós, tios, amar, Senhor, uns aos outros. É isso que tem faltado, Senhor, na igreja do Senhor. Mas nessa manhã nós suplicamos a Ti, Pai, transforma a nossa vida, que o verdadeiro Evangelho habite em nós, que a Tua graça, a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações, Senhor. Por nós mesmos nós não temos força, mas é o Teu Espírito Santo que intercede por nós nessa manhã. Ó Espírito Santo, Senhor, que a nossa mente seja cativamente de Cristo, que o nosso falar seja um falar de verdadeiro crente, verdadeiro cristão, que adora o Senhor, que fala as coisas boas, que vai e fala o ide do Senhor. Pai, é esse Evangelho que nós precisamos viver a cada dia, no nosso cotidiano, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, clamamos o Teu nome, Jesus, nesta manhã. Vem sobre nós,
ó Pai, para que possamos proclamar o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho que muda a vida, esse Evangelho que traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só Jesus pode nos dar. É esse Evangelho que nós queremos viver, Pai. Por isso, Senhor, nós nos apresentamos, ó Deus, e dizemos: eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, nessa terra, neste mundo tão turbulento, onde as pessoas precisam de Jesus, onde as pessoas precisam de paz, onde as pessoas precisam da verdadeira alegria do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus, por esta manhã na tua presença. Obrigada porque o Senhor traz mudança em nossas vidas e nós cremos, ó Deus. Também eu quero orar nesse momento. Se você está enfermo, levante a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos o teu nome, Jesus, nesta hora e pedimos que a tua graça, que o Jeová Rafa, o Deus da cura, venha nos curar de toda dor, toda